Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lamentações 3, do versículo 55 ao 57. Mas lá no fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouvistes quando clamei. Ouve minha súplica, escuta o meu clamor por socorro. Sim, tu viestes quando clamei e dissestes, não tenha medo. Hoje, eu venho aqui através deste contexto contido no livro de Lamentações, onde o autor ele fala sobre a esperança na fidelidade do Senhor. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a enxergar com maturidade espiritual e discernir o que significa a fidelidade do Senhor. Nesse contexto de Lamentações, fala muito sobre o pesar pela destruição de Jerusalém. Um momento em que o escritor, muitas das vezes dito Jeremias, ele falava sobre os castigos de Deus vindo através dessa destruição. E hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a enxergar a fidelidade de Deus, a sua palavra, àqueles que Ele ama, aqueles que amam a Ele. Nesse contexto que eu li para você, nesse breve trecho de 3 versículos, o autor ele fala, olha, quando eu estava no fundo do poço, eu clamei ao Senhor. Eu gritei por uma súplica e Ele me ouviu. Ele ouviu o meu pedido de socorro e Ele me respondeu, não tenha medo. Aqui fica claro que no momento mais difícil, Deus ouviu. E aí eu já quero puxar esse gancho para nós. Nós que somos servos do Senhor e que muitas das vezes passamos por situações difíceis e que buscamos um socorro em Deus. Quantas das vezes nós também passamos por situações tão delicadas e até podemos inúmeras vezes chegar ao fundo do poço. Eu mesma já estive passando por situações assim. E dentro desse cenário eu clamei pelo Senhor, eu pedi socorro, eu pedi ajuda. E todas as vezes o Senhor criou inúmeras circunstâncias para me dizer para não ter medo. Essa é a mensagem que o Senhor está dizendo hoje a você que está ouvindo, não tenha medo. Mas mais do que isso, o Senhor Ele quer que hoje nós todos possamos expandir a nossa consciência, amadurecendo espiritualmente. O que significa isso, Inara? Entendendo o que significa a fidelidade do Senhor. Muitas pessoas, inúmeras vezes, entendem a fidelidade do Senhor como algo pessoal. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus, e eu já cometi esse erro muitas vezes. Pedi a Deus que algo fosse do jeito que eu queria. Fui diante de Deus e apresentei para Ele a minha causa, e diante das minhas aflições, das minhas emoções, eu pedi que Deus fizesse algo da maneira que eu queria, era de acordo com os meus interesses. E quando as coisas no decorrer do tempo foram frustradas, não foram exatamente da maneira que eu queria, eu fiquei muito entristecida, eu fiquei frustrada, eu fiquei decepcionada com Deus. E eu questionava em meu coração, mas que fidelidade é essa que Deus tem comigo se eu oro, eu peço e Ele não cumpre da maneira que eu estou pedindo? E com base nisso, muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele colocava na minha mente que Deus não era fiel do jeito que eu acreditava, que Deus não era bom, que Deus não me amava. E olha, eu já preguei sobre isso em outras mensagens, mas hoje o convite é que você que esteja me ouvindo comece a discernir a fidelidade de Deus. E para isso, eu quero usar o próprio contexto aqui no capítulo 3 de Lamentações, onde o autor, ele fala que ele viu, o peso da vara da ira do Senhor. E aí ele começa a contar tudo aquilo que foi feito, durante esse tempo. O que aconteceu? A destruição de Jerusalém, como Deus havia castigado aquelas pessoas por conta de seus pecados.
E aí, ele fala que mesmo havendo todas essas punições, o amor do Senhor ele não tem fim. E a sua misericórdia ela é inesgotável. E que nós devemos esperar no Senhor. Mas olha, eu quero conversar com você de uma maneira muito mais clara. Eu, durante muito tempo da minha conversão, eu não aceitava essa visão. Eu questionava muito a Deus. Eu falava, se o Senhor é um Deus de amor, se o Senhor é um Deus misericordioso, por que o Senhor nos castiga? E eu levei muito tempo para amadurecer e entender a diferença entre castigo e consequência. Eu levei muito tempo para entender a diferença do que ocorria na lei do Velho Testamento com a graça vinda através do sacrifício de Jesus. E durante todo esse processo eu não conseguia entender de fato o que estava acontecendo na minha vida. Eu não sei se você que está me ouvindo está passando alguma fase da sua vida onde você questiona Deus, questiona a fidelidade de Deus. Por que Deus não está cumprindo sobre a minha vida coisas que eu venho orando e pedindo? Por que Deus não responde as minhas orações? E olha, eu quero usar esse mesmo contexto aqui, tá? Do capítulo 3 de Lamentações. Se você pegar a sua Bíblia, você pode ver, tem uma parte que diz assim: ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Nesse pequeno trecho aqui, o autor, ele está falando o seguinte: o pecado foi tão grande que por mais que eu clamasse a Deus, eu mesmo, criei uma barreira que afastasse Deus de mim. Muitos de nós não têm esse discernimento. Algumas pessoas não entendem por que algumas orações não são respondidas. E eu vou ser clara nessa mensagem de hoje. Eu quero que você entenda que quando você clama por socorro, Deus ele te escuta. Ele é amoroso e ele é misericordioso. E ele já fez o que precisava ser feito para nos resgatar, que foi entregar o seu filho, por amor de nós. Mas mesmo nós temos ciência dessa ação de Jesus por nós ainda muitas das vezes optamos pelo erro. Mesmo tendo essa consciência, nós optamos por errar, por pecar. E o pecado, ele nos separa de Deus. Está escrito isso na palavra. O pecado, ele afasta a gente de Deus, é o que nos separa de Deus. E quando nós estamos orando e pedindo a Deus alguma coisa, mas nós nos levantamos da oração e a primeira coisa que nós fazemos é pecar, nós rompemos o agir da oração, porque nós somos contra ao que é santo. Meu irmão e minha irmã, é muito importante que todos nós possamos compreender que para que a gente busque uma conexão com Deus, nós devemos ter um comportamento santo. O que é ser santo, Inara? É ser religioso? Não. Ser santo é nos esforçar para nos afastar do pecado, porque o pecado, ele é como se fosse uma interferência entre a nossa conexão com Deus. Imagina uma fiação, imagina uma conexão de Wi-Fi. Eu vou tentar exemplificar para você que está me ouvindo entender. Para que você possa se conectar com Deus, a sua conexão com Deus, ela tem que ser limpa. O que significa ser limpa? Não pode ter intervenção, não pode ter nada corrompendo, não pode ter uma fiação contrária. A fiação contrária aqui no caso é o pecado. Quantas das vezes nós entramos em oração, nós criamos uma conexão com Deus, essa conexão ela está limpa, ela está profunda, o Senhor está nos ouvindo, Ele diz, olha, não temas, eu sou contigo, eu vou te socorrer, mas nós levantamos e nós caminhamos na direção contrária à conexão, vamos na direção do pecado, e com isso o Senhor, Ele fecha mesmo os ouvidos da nossa oração, porque Deus é santo, Deus não é impuro, Deus Ele não compactua com o erro, ele não tem balanças injustas. E aí, nesse contexto aqui, o autor, ele continua dizendo, sabe, Deus, ele permitiu que o meu coração fosse ferido, ele permitiu que o meu coração, ele fosse profundamente atingido, e eu tomei o cálice amargo da dor. Muitas das vezes, escuta isso que eu vou te falar, para que você possa de uma vez por todas discernir isso, não deixar o inimigo te colocar contra Deus, e tampouco você não entender o que significa a fidelidade do Senhor. Olha, muitas das vezes nós criamos no nosso coração a ideia do castigo. Escuta isso, porque eu mesma já fiz isso muitas das vezes, o inimigo cega a gente precisa buscar discernimento em Deus mais e mais para isso não acontecer. Muitas das vezes nós estamos passando por uma fase muito difícil, consequência do nosso pecado. E aí nós oramos, mas as respostas não são atendidas porque nós estamos no pecado. Nós não mudamos a nossa postura. E aí nós começamos a olhar para Deus e acreditar, Deus está me castigando. Eu estou sendo castigado por Deus. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Meu irmão e minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar agora.
Nesse contexto aqui fala que é bom que as pessoas elas se sujeitem à disciplina de Deus. O que é se sujeitar à disciplina do Senhor? É quando o Senhor ele começa a nos ensinar a palavra dele. Esse momento aqui que eu estou passando a mensagem para você é uma disciplina do Senhor. O Senhor ele está querendo que você abra os olhos para ver o que não está vendo. Ele quer que você abra os ouvidos para ouvir e entender o que você ainda não está entendendo. Essa disciplina do Senhor, e escuta isso, ela é importante para que você não continue no caminho do pecado e não sofra as consequências do pecado. O que acontece? Muitos de nós, muitas das vezes, criamos na nossa mente a convicção do castigo. Deus está me castigando por causa do meu pecado. Mas eu quero dizer a você que quando nós estamos passando por alguma coisa dolorosa, que é consequência do pecado, isso não tem a ver com o castigo de Deus. Tem a ver com ação e reação, tem a ver com as nossas escolhas. Se nós buscarmos em Deus uma maturidade espiritual, nós vamos entender que Deus ele é amoroso e misericordioso, que mesmo quando a gente escolhe o pecado, ele ainda chega numa mensagem como essa e diz: não tenha medo. Eu amo você, eu vou cuidar de você, eu tenho misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. E quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando que Deus ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel ao que ele está falando pra gente. Ele é fiel àquilo que ele nos promete. Então, o que Deus nos promete? Se nós formos buscar, na palavra do Senhor, nas escrituras, tudo que ele promete, ele diz claramente, olha, escolha, pois, a bênção ao invés da maldição. O que é escolher a bênção, Inara? É escolher obedecer à lei de Deus, porque inúmeras pessoas, ouvem que Jesus morreu por nós, justificou os nossos pecados e que hoje já não existe mais o mesmo peso da lei. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que existem as consequências do pecado. Muitas das vezes você pode até olhar e falar, não, mas Jesus já me salvou, meu nome está no livro da vida e eu não vou para o inferno, Jesus cuida de mim. Mas é importante que nós paremos de adotar a posição de vítima. Escuta isso, e nos tornemos responsáveis e protagonistas pela nossa vida. Olha, quando você olha para Deus como um autoritário castigador, é como se você fosse um escravo e Deus fosse um autoritário maldoso. E aí você começa a olhar de uma maneira em que o inimigo envenena o seu coração e você não consegue enxergar o amor de Deus. E não é bem assim, é o contrário. Nós tomamos as decisões. E quando nós substituímos esse peso da punição, do castigo, pelo entendimento de que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, nós adotamos uma nova postura e passamos a semear da maneira correta, passamos a agir de maneira correta. O contexto hoje é para que você compreenda que Deus ele é fiel a nós, ele é fiel à palavra dele. Mas como que ele é fiel, Inara? Ele é fiel às minhas vontades? Não, meu irmão e minha irmã. Jesus ele não é fiel aos meus interesses pessoais e egoístas. Jesus ele é fiel à palavra dele. O que isso significa? Que se eu obedecer à palavra dele, ele cumprirá sobre a minha vida o que ele promete. Ele promete paz, ele promete bênção, ele promete proteção, ele promete cuidado. Ele faz inúmeras promessas que estão baseadas na fidelidade dele, de sua palavra. E olha, mesmo depois que nós erramos, se nós entregamos a vida a Deus, Ele é fiel para nos resgatar e restituir tudo aquilo que foi perdido por causa dos nossos erros. Então o convite de hoje é que você entenda que nesse momento aqui que o autor ele disse, olha, quando eu estava no fundo do poço, eu invoquei o nome do Senhor, eu clamei, eu supliquei, eu pedi socorro e Ele me respondeu. Foi o que Deus fez. Ele disse, olha, não tenha medo, porque eu sou contigo. Nesse contexto, o autor ele fala claramente, o amor de Deus não tem fim. A misericórdia dele é inesgotável. A sua fidelidade é grande. A sua misericórdia se renova toda manhã. O que isso significa, Inara? Significa que, olha, por mais que a gente tenha errado ontem, e antes de ontem, e antes de ontem, Deus ainda está aqui, falando comigo e falando com você, para que a gente volte para a direção certa, para que a gente corrija as nossas veredas, para que a gente não olhe para Ele como um Deus autoritário e castigador, mas que a gente perceba que somos nós que estamos optando pelo erro e estamos colhendo consequências desse erro. Eu sei que muitas das vezes eu falo sobre isso e às vezes não é muito confortável, mas a mensagem de hoje tem a intenção de que você possa expandir a sua consciência, amadurecer espiritualmente e reconhecer que Deus ele é fiel sim. Ele pode não ser fiel muitas das vezes aos nossos interesses egoístas e pessoais. Muitas das vezes nós não entendemos nem a motivação dos nossos interesses. Presta atenção.
Muitas das vezes nós queremos muito uma coisa, mas nem sabemos o porquê queremos. Na verdade, estamos sendo induzidos e influenciados malignamente. E Deus diz não a essa coisa. E por que Ele diz não a isso? Porque Ele sabe que a motivação por trás disso é maligna. E por conta disso, muitas das vezes, Ele nos conduz a outra direção. Porque Ele cuida de nós, Ele nos protege. E Nara, você está fugindo do contexto? Não. Eu estou querendo dizer a você que a fidelidade de Deus, ela é muito além daquilo que você acredita ser. Deus, ele não vai ser um pai que passa a mão na sua cabeça e faz as suas vontades. Ele é um pai responsável e fiel ao que vai te levar a ter paz, ao que vai te levar a viver o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Então que hoje nós possamos entender, a partir desse momento, que Deus ele se levanta para nos ajudar, mesmo quando nós estamos colhendo frutos de consequências erradas. Ele se levanta para nos ajudar. E Nara, essa mensagem ela não me anima. Eu não fico feliz em ouvir isso, porque você está dizendo para mim que eu estou sofrendo, que eu estou sentindo uma dor, que eu estou no fundo do poço, e isso é fruto do meu pecado? Isso mesmo. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós muitas das vezes nos queixamos de consequências dos nossos pecados, mas se nós tomamos a consciência de nos posicionarmos diferente, o Senhor ele é fiel para nos resgatar e cuidar de nós. Então hoje, eu quero que você que está me ouvindo, a partir desse momento, se coloque diante de Deus, pedindo a Ele que te ajude a renunciar aos pecados. Peça a Deus que Ele te mostre quais são as sementes erradas que você vem plantando, para que Ele possa te guiar a plantar as sementes certas. Olha, a esperança. O título desse capítulo 3 está escrito Esperança na Fidelidade de Deus. O que é esperança na fidelidade de Deus? É mesmo quando o cenário está difícil, como o autor disse, no fundo do poço, ainda assim nós temos esperança que Deus vai se levantar para curar as nossas feridas da alma, para curar o nosso corpo físico, para restaurar a nossa situação atual, o nosso cenário, os nossos relacionamentos. Então que hoje a gente não fique triste com essa mensagem, porque ela fala de consequências, mas que a gente possa encher o nosso coração de esperança, entendendo que Deus ele está se levantando para nos ajudar. E Ele diz hoje, não tenha medo, não temas. Não temas, pois eu sou contigo. Eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar, eu vou te renovar as forças e você vai sair desse cenário. Mas é necessário um posicionamento em que você, se esvazie do pecado e opte por ser uma pessoa santa. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Deus, muitas das vezes é difícil compreender a Sua fidelidade. Muitas das vezes nós não temos, Senhor, maturidade para enxergar de fato porque o Senhor nos diz não, porque estamos sofrendo, quais são os erros que estamos cometendo, como de fato devemos nos portar. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos para que a gente enxergue o que devemos corrigir. Abra o nosso entendimento para que a gente entenda, Senhor, que não é um castigo, que não é uma punição, mas que é uma consequência do que nós mesmos escolhemos e mais do que isso, nos fortaleça em esperança, Senhor, para que a gente possa continuar orando, clamando e que a gente receba o seu socorro. Levante, Senhor, pessoas para ir na direção destes que estão me ouvindo, essas pessoas que possam ajudar, que possam aconselhar, que possam apoiar. Faça uma limpeza espiritual, afaste a opressão maligna, coloque paz nesse coração. Senhor, que essa pessoa possa, em nome de Jesus, a partir desse momento, ser alimentada por essa palavra, tomando um novo posicionamento. Senhor, ajuda essa pessoa a se posicionar da maneira correta. Ajuda essa pessoa, Senhor, a entender o que o Senhor está falando e que, em nome de Jesus, a partir desse momento, ela possa tomar posse do Teu amor, do Teu cuidado, da Sua misericórdia. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.